Hoje, vamos dedicar algum tempo a partilhar a palavra de Deus, com o sermão intitulado Deus que nos dá bênçãos. Em cada ato de obediência, há dois tipos de mandamentos de Deus: faça e não faça. Pensem no mandamento: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. A razão pela qual Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem dela foi para as suas futuras bênçãos, não foi? Assim, quando Deus nos manda fazer ou não fazer alguma coisa, Ele tem certamente uma vontade profunda de nos dar bênçãos. Em primeiro lugar, nós temos de compreender e reconhecer que existe sempre a vontade de Deus por detrás de todas as coisas. Se colocarmos os nossos pensamentos e conhecimentos mundanos acima dos ensinamentos de Deus, com o pensamento de que obtivemos experiência e conhecimentos abundantes do mundo, enfrentaremos inevitavelmente grandes dificuldades e contratempos. Por outras palavras, a desgraça seguir-nos-á. Não só os infortúnios físicos, mas também os infortúnios espirituais seguir-nos-á ao mesmo tempo. Por isso, devemos sempre considerar a palavra de Deus como mais preciosa do que o ouro puro, como fez Davi. Vejamos o ensinamento de Deus em Deuteronômio capítulo 8, que nos esclarece sobre o facto de que cada palavra que Deus nos dá acabará por nos trazer bênçãos. Vejamos o capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Passemos ao versículo 16. Vejamos o versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Por detrás de tudo o que Deus faz por nós, está sempre a sua vontade divina de nos dar bênçãos. No entanto, se não reconhecermos essas bênçãos e não obedecermos à palavra de Deus, perderemos inevitavelmente as bênçãos prometidas. Não deveríamos estar conscientes deste facto. Nós, os filhos celestiais, devemos seguir sempre os ensinamentos de Deus, não importa o que Deus nos mande fazer, e colocar em prática cada palavra que Ele nos dá. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças. De quem é esta vontade? Está escrito: esta é a vontade de Deus para convosco. Alguns podem dizer: sinto-me feliz neste momento. Sinto-me como se estivesse perdido. Como posso alegrar-me? Como posso dar graças? A grande vontade de Deus de nos dar bênçãos está sempre contida em todos os ambientes e condições que Deus nos dá. Muitas coisas acontecem em várias partes do mundo, mas quando olhamos para o resultado, podemos sempre sentir que Deus está a conduzir-nos para o caminho das bênçãos. Se não fosse por essas dificuldades, teria havido muitas situações infelizes em que não receberíamos as bênçãos prometidas. Até agora, Sião foi estabelecida em muitos países do mundo e inúmeros membros da família de Sião entraram na verdade. Ao longo deste percurso, enfrentamos muitas dificuldades e desafios. Por vezes, as pessoas rejeitaram-nos, dizendo que a nossa fé é diferente das outras religiões. Apesar de todas essas situações desfavoráveis, o pai e a mãe não nos apoiaram e guiaram constantemente, permitindo que a Igreja de Deus se estabelecesse em todo o mundo. Mesmo que por vezes tenhamos dificuldades, quando pomos em prática o que Deus nos diz para fazer, estamos destinados a receber bênçãos. Não é por isso que a Bíblia nos ensina a viver de acordo com a palavra de Deus. Vejamos o capítulo 28 de Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, está escrito:
Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, o que Deus vai fazer? Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, acreditam nestas palavras? Vocês, agora, estão a frequentar a melhor igreja do mundo. Vocês podem ter muito orgulho e confiança nisso. Por quê? Quem é que fez esta promessa? O nosso Deus fez esta promessa. As palavras dos homens podem nem sempre ser cumpridas, mas as promessas de Deus serão certamente cumpridas. Deus nunca deixa de cumprir a sua promessa. Está escrito: Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, mas há uma condição: se obedeceres plenamente ao teu Deus. Se nós obedecermos diligentemente à palavra de Deus, então, sem dúvida, obteremos este resultado. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos acompanhar-nos-á e transbordarão aqui e ali, até ao ponto de sermos inundados de bênçãos. Irmãos, a nossa igreja foi aprovada por Deus. Existem inúmeras instituições de avaliação no mundo, mas quem é o único a fornecer a avaliação mais credível? É Deus. Deus diz: vocês são o melhor de todas as nações da terra. Eu encorajo-vos a reconhecerem este facto e a terem mais orgulho e confiança nele. Continuemos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Está escrito: serás abençoado quando estiveres em casa, e serás abençoado mesmo quando saíres. As bênçãos seguir-vos-á para onde quer que vão. Se há alguma igreja que pergunta por que a nossa igreja não tem bons resultados, por favor, queiram refletir sobre o seguinte assunto. Quando levamos a cabo a palavra de Deus, há alguma coisa que nos falta ou escasseia. Se vocês resolverem esta questão, serão imediatamente abençoados. Esta é a promessa feita pelo nosso Deus, que é completamente diferente das promessas feitas pelos homens. Examinemos as várias bênçãos que Deus nos concedeu, recorrendo a Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Vejamos o capítulo 3, versículo 7, de Malaquias. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Porque é que Deus instituiu o regulamento do dízimo? Nós podemos confirmar através deste versículo que foi para nos dar bênçãos. É sempre com um coração tão generoso que Deus nos dá as suas ordens e instruções. Ele nunca nos ordena severamente que façamos coisas para seu próprio benefício. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Passemos ao versículo 11 sobre o dia de sábado. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor, o que é que Deus fez? Ele abençoou o dia de sábado e o santificou.
Irmãos e irmãs, não é o regulamento do dízimo algo que Deus estabeleceu para nos dar bênçãos. Além disso, está claramente escrito em Êxodo capítulo 20, que o dia de sábado também é, de facto, um regulamento, uma lei e um decreto de Deus para as nossas bênçãos. Não é verdade? Passemos ao capítulo 31 de Jeremias. Aqui também há registros sobre um regulamento que Deus estabeleceu para a nossa bênção. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. A lei da nova aliança. Passemos ao versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que é que Deus estabeleceu a nova aliança? Nós podemos confirmar através deste versículo que Deus a estabeleceu para nos dar a bênção do perdão dos pecados. Devemos lembrar-nos, seja o que for que Deus nos mande fazer, a sua vontade de nos dar bênçãos está contida nos seus mandamentos. Tornemo-nos filhos celestiais que obedecem aos seus ensinamentos e o seguem para onde quer que Ele nos conduza. Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. O profeta Jeremias disse-nos, arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi para Sião sem demora. Então, vejamos que bênçãos receberemos quando formos para Sião em obediência à ordem de Deus, recorrendo a Salmos capítulo 133. Vejamos Salmos, capítulo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, a que lugar se refere ali? É a Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e, que bênção é que Deus concede? A vida para sempre. Está escrito que Deus concede a preciosa bênção da vida eterna, em Sião. Por isso, não somos tão abençoados por estarmos em Sião. Em que parte do mundo podemos receber a preciosa dádiva da vida eterna, que nem mesmo o imperador Qin Shi Huang conseguiu obter? Ao seguirmos o ensinamento de Deus, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Chegamos a Sião e recebemos a bênção da vida eterna. Quando guardamos a nova aliança, Deus concede-nos o perdão dos pecados. Deus também nos abençoa através do dia de sábado. Além disso, em Malaquias capítulo 3, Deus diz, provai-me nisto e vede se não derramarei sobre vós bênção sem medida. Como podemos ver, não há nenhum regulamento que não contenha a promessa de bênçãos para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Nunca devemos esquecer que em cada regulamento que Deus nos dá, existe a vontade profunda de Deus de nos dar bênçãos no final. Então, quando é que recebemos esta bênção? Digamos que vocês estão atualmente empregados e recebem um salário mensal. Vocês sentem que estão a ser recompensados pelo vosso trabalho todos os dias do mês. Quando é que sentem verdadeiramente que estão a ser compensados pelos vossos esforços? Sentem-no quando chega o dia de pagamento. Antes disso, parece que se está a trabalhar sem qualquer recompensa real. Vocês podem pensar, ouvi dizer que Deus me vai abençoar. Embora eu tenha guardado o dia de sábado 10 vezes, 100 vezes, ou mesmo 1000 vezes, como é que Deus me abençoa exatamente? Irmãos, por favor, esperem pelo vosso dia de pagamento. Vocês verão o que foi ganho nas vossas mãos. Deus prometeu-nos que as bênçãos serão dadas a cada um de nós no final. Deus diz-nos para termos este tipo de fé e para irmos para Sião. E, quando entramos em Sião,
à bênção da vida eterna, que Deus preparou para nós. A seguir, passemos a Mateus, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Em termos simples, Jesus não quer dizer, preguem com diligência. Se pregarmos com diligência, que tipo de bênçãos receberemos? Vejamos o capítulo 12 de Daniel. Vejamos o capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça. Por outras palavras, aqueles que pregam com diligência brilharão, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus deixará que estas pessoas participem na glória, de brilharem como as estrelas para todo o sempre. Quando as pessoas no mundo celebram um contrato, devem executá-lo e efetuar o pagamento de todas as obrigações nos termos acordados. Quanto mais nós devemos esperar para receber as 10.000 bênçãos que Deus concede à humanidade no glorioso dia de Deus. Nunca devemos esquecer este facto. Geralmente, as recompensas são dadas por todo o trabalho, quando o trabalho é concluído. Da mesma forma, Deus promete todas as bênçãos aos filhos de Sião, no dia da glória. Por isso, nunca devemos ficar desanimados ou desmotivados com o trabalho que estamos a fazer. Caso contrário, podemos perder as bênçãos de Deus no caminho. Temos de avançar até ao fim. As bênçãos só podem ser alcançadas se formos até ao fim, mas se desistirmos a meio do caminho, não será impossível entrarmos na Canaã celestial. Vejamos o percurso dos israelitas, que viveram no deserto durante 40 anos. A desobediência ocorreu durante a viagem. No entanto, Josué e Caleb, que resistiram até ao fim, puderam entrar na terra de Canaã, que mana leite e mel, como prometido por Deus, e desfrutaram da bênção de comer os frutos de Canaã, não foi? Todos nós precisamos de paciência. Nunca devemos cometer a loucura de perder o nosso caminho para o reino dos céus a meio, por não conseguirmos esperar pelo momento final, em que Deus nos dará as suas bênçãos. A vontade de Deus ao ordenar-nos que preguemos o Evangelho é conceder-nos a bênção de brilharmos eternamente, como as estrelas do céu. A sua vontade, ao ordenar-nos que cumpramos a nova aliança, é conceder-nos o perdão dos pecados. Deus ordena-nos que guardemos o dia do sábado, para podermos ser considerados seus filhos abençoados. A razão pela qual Ele nos dá os regulamentos dos dízimos e das ofertas é para nos dar bênçãos. Nunca devemos esquecer que todos estes mandamentos servem, em última análise, para nos dar bênçãos. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. O que é que Deus fará para nos conduzir a essa glória? Em Hebreus capítulo 9, está escrito que Deus virá a esta terra uma segunda vez, para o reconhecermos no tempo da sua segunda vinda,
Que verdade nos ensinou Ele? Deu-nos a conhecer a Páscoa da Nova Aliança, o dia de sábado, e o estatuto do véu. Não nos ensinou Ele toda a verdade da Igreja primitiva? Enquanto aprendem estas coisas na Bíblia, alguns podem apenas pensar: isto está correto, aquilo é errado. No entanto, nunca devemos esquecer que cada elemento do ensinamento de Deus contém bênçãos. Depois de conhecer todas as verdades, vocês conseguiram reconhecer a segunda vinda de Cristo, aquele que tragará a morte para sempre. Podemos recebê-lo, dizendo: certamente este é o nosso Deus. Pode alguém que não aprendeu a Páscoa reconhecê-lo de imediato? Aqueles que não conhecem a verdade de Deus sobre a nova aliança não podem entender isto. Passemos ao versículo 9. Versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Não conseguem perceber que o vinho velho, que tragará a morte, é o vinho da Páscoa. Por esta razão, Deus ordena-nos: celebrem a Páscoa. Guardem o dia de sábado. Se obedecermos a todos os regulamentos que Deus nos manda seguir, não só receberemos bênçãos nesta terra, mas também está profetizado que as bênçãos estão reservadas para nós no reino eterno dos céus e nunca desaparecerão. Reconhecendo este facto, devemos correr a corrida com todo o coração. Neste mundo, até a mais pequena dificuldade ou o mais pequeno obstáculo pode trazer angústia, tornando difícil a nossa superação. Se nos concentrarmos apenas em nós próprios, tanto a nossa fé como a nossa vida fracassarão. Não é verdade que os olhos da fé nos fazem sempre concentrar em Deus? Quando olhamos para Deus, o que vemos? Nós vemos o caminho. Aqueles que possuem os olhos da fé podem perceber o caminho. Para quem olham os olhos da fé, olham para Deus. Quando olhamos para Deus e fixamos o olhar nele, o que é que acontece? Não houve um caminho para Daniel, mesmo na cova dos leões famintos. Até mesmo na fornalha de fogo ardente, havia um caminho. A quem é que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel recorriam sempre? Se nos centrarmos apenas em nós próprios, quem na terra pode suportar a fornalha ardente? No entanto, como eles olharam para Deus, encontraram o caminho. Era uma fornalha de morte, mas para Sadraque, Mesaque e Abednego, transformou-se numa fornalha de vida. Não terá mesmo desempenhado o papel de fornalha de arrependimento, que levou muitos babilônios ao arrependimento. Deus ordena-nos: não adorem ídolos, não adorem outros deuses. Uma vez que Deus prepara continuamente bênçãos para nós, através dos seus ensinamentos, aqueles que agem sempre de acordo com os seus ensinamentos podem viver uma vida de regozijo constante, orando continuamente e dando graças em todas as circunstâncias. Nós somos apenas visitantes nesta terra. Então, por que é que devemos ser sobrecarregados pela dor enquanto vivemos nesta terra? Embora estivessem a sofrer, Sadraque, Mesaque e Abednego não consideraram isso um sofrimento. Ó Rei, mesmo que nos atires para uma fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, nunca nos curvaremos perante o ídolo. Se formos lançados na fornalha ardente, Deus livrar-nos-á dela. Mesmo que Ele não o faça, não serviremos os vossos deuses, nem adoraremos o ídolo. Ao aderirem aos ensinamentos de Deus, isso serviu, na verdade, como uma oportunidade para imprimir Deus fortemente nos corações dos altos funcionários babilônios. Sigamos sempre os ensinamentos de Deus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus podem ser colocados acima de todas as nações da terra. Uma igreja que obedece à palavra de Deus pode ser a melhor igreja do mundo.
Hoje, vamos gravar profundamente este ensinamento nos nossos corações e mentes mais uma vez e compreender corretamente que cada palavra de Deus contém a sua vontade de nos dar bênçãos. Eu espero sinceramente que este ano seja um ano magnífico, em que obedecemos e seguimos a palavra de Deus, seja ela qual for, quer a palavra seja dada através da Bíblia ou diretamente nesta terra. Deus concede sempre bênçãos através da sua palavra. Por isso, nós nunca devemos pensar, na minha opinião, isto seria melhor do que aquilo, e aquilo seria melhor do que isto. Em vez de seguirmos os desejos do nosso coração, se procedermos de acordo com o que agrada a Deus, estaremos no caminho certo e encontraremos a resposta correta. Quando se faz um teste com opções de escolha múltipla, 1, 2, 3, 4, por vezes pensa-se que a resposta é 3, mas acaba por ser 4, certo? Ou, por vezes, pode pensar-se que a resposta é 4, mas na realidade não é 1. Aquele que criou a pergunta sabe a resposta correta. No entanto, quem faz o teste muitas vezes não sabe qual é a resposta correta. Por esta razão, qual é a vontade que devemos seguir? Quando Deus nos manda guardar o dia de sábado, devemos observá-lo diligentemente, e quando Deus nos manda celebrar a Páscoa, devemos segui-la com seriedade. Isto porque Deus é a verdade. Deus é sempre a resposta correta. Portanto, sigamos sempre corretamente e ponhamos em prática a justa e santa vontade de Deus, que é sempre a resposta, para que possamos tornar-nos a cabeça e não a cauda deste mundo. Se houver 10 bênçãos, quantas vocês gostariam de receber? Eu quero acrescentar mais 1000 ou 10.000 a essas 10 bênçãos. Se Deus me concedeu 10 bênçãos, eu gostaria de lhe perguntar, há alguma forma de eu receber 10.000 bênçãos? Isto porque as bênçãos do céu são eternas. Estas bênçãos celestiais não são como as coisas desta terra, que são alegres apenas por um breve momento e esquecidas com o passar do tempo. Não está escrito na Bíblia que brilharemos como as estrelas do céu, para todo o sempre. Acreditando nesta obra, vamos mover o coração de Deus este ano para que o pai e a mãe digam: tínhamos a intenção de dar-vos 10 bênçãos, mas queremos dar-vos mais 10 bênçãos. Na esperança de que este seja um ótimo ano, para impressionar Deus desta forma, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.